Boa tarde a todos, mais uma vez. Dando aqui continuidade aos nossos assuntos, agora a gente vai falar sobre, na parte segunda e final da aula de hoje, sobre alguns elementos que são importantes tanto no cubo quanto em paralelepípedos, tá bom? Nós vamos focar principalmente nos paralelepípedos reto-retângulos, mas também vamos falar superficialmente dos paralelepípedos oblíquos, tá certo? Vamos começar falando do cubo, que ele é mais fácil, as contas são mais práticas, e aí a gente já trabalha. Eu tomando um cubo qualquer, que nem esse primeiro da figura ali na parte superior à direita, vamos falar primeiro da diagonal. E falando-se da diagonal, nós temos dois tipos de diagonal no meu cubo. A primeira é a diagonal de face, que eu vou chamar de F minúsculo, poderia ser qualquer outra letra, mas para combinar aqui com a figura, já que não fui eu que fiz, eu usei o F mesmo, é só lembrar que eu tenho aí uma diagonal de face. Então, notem que para qualquer face do meu cubo, já que eu tenho faces congruentes, não é? Eu consigo fazer um recorte da diagonal do D para o B. Esse valor seria a mesma coisa, por exemplo, se eu fizesse do A para o C. Ou se, eventualmente, por exemplo, eu pegasse a face A, B, B', A. Essa face frontal, para a gente, quisesse calcular essa face. Todas elas vão ter a mesma medida. Diagonal de face, tá certo? E como é que eu calculo? Olha, é só utilizar o teorema de Pitágoras. Eu tenho, falando aqui, ó, um triângulo ADB. Como eu tenho um triângulo reto, eu posso usar o teorema de Pitágoras. E todo mundo lembra lá do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Eu estou botando aqui em letra maiúscula, não vão fazer confusão com os pontos, não, pelo amor de Deus, tá? Vou até botar aqui que não é ponto, e senão os bonitos vão pensar outras coisas. Isso aqui não é ponto, mas é só para a gente se lembrar de como é que é a estrutura do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, olhando para essas medidas, eu tenho aqui, ó, a hipotenusa como sendo o maior lado do triângulo, oposto ao ângulo reto, ele tem medida f, então aqui, ó, f ao quadrado. E os dois catetos têm medidas A, são os lados menores do triângulo retângulo, que estão adjacentes ao ângulo reto. Então, vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado, que dá 2A ao quadrado. Como eu tenho um A ao quadrado aqui, ó, F ao quadrado, eu posso tirar a raiz dos dois lados. E quando eu tiro a raiz, o A ao quadrado sai, se tornando A, e o 2 fica dentro da raiz. Portanto, a fórmula para a medida de uma diagonal de face de um cubo vai ser o valor da aresta multiplicado por raiz de 2. Essa é a nossa primeira fórmula, certo? Aquilo que eu disse, serão muitas fórmulas. Mas vejam que a gente consegue rapidamente chegar nesse resultado utilizando o teorema de Pitágoras. Ah, professor, coloquei um exemplo lá na prova. Coloco lá um cubo qualquer e digo assim, olha, eu tenho um cubo de aresta, sei lá, 4. Qual é o valor da diagonal de face? Não lembro da fórmula, professor. E agora? Eu vou lá e uso Pitágoras. F ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, e eu vou deixar vocês aqui terminarem isso aqui. Mas a gente chegaria nesse resultado do mesmo jeito se usasse aqui a fórmula. É para dar 4 raiz de 2. Beleza? Agora, um outro tipo de diagonal que a gente tem é o que a gente chama agora propriamente de diagonal do cubo. Como é que funciona? Na diagonal do cubo, eu vou ter que pegar um dos meus vértices, nesse caso aqui, ele tomou o ponto D, tomou um outro vértice que não está na mesma face, e é uma face oposta. Então, vejam aqui que, por exemplo, ó, do D' até o B, eu tenho uma diagonal que corta o meu cubo pela metade. Outro tipo de diagonal, por exemplo, seria do A até o C', ou ainda o A' até o C, ou ainda o B' até o D.
E eu comento com vocês que cada uma dessas diagonais vão ter a mesma medida por causa da congruência. Então, eu chamo aqui de D, ó, essa diagonal do cubo. Só que se a gente olhar para esse nosso exemplo, a gente fizer esse recorte, primeiro nós notamos que eu também tenho ó, um triângulo retângulo. Sendo que nesse meu triângulo retângulo, a hipotenusa vai ser a diagonal do meu cubo, um dos catetos vai ser exatamente uma das arestas do meu cubo, o segmento aqui que vai do D' até o D, e o segmento que vai do D até o B é exatamente uma diagonal de face F, é o que tem aqui. E, de novo, a gente usa o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é a diagonal, a hipotenusa ao quadrado, igual a ao quadrado mais f ao quadrado. Só que f ao quadrado é a ao quadrado mais a ao quadrado, que dá 2a ao quadrado. Então, se eu juntar tudo, fica 3a ao quadrado, e tirando da raiz, fica a raiz de 3. Aquele esquema que eu acabei de dizer. Olha, outra fórmula, outro tipo de diagonal, outro resultado distinto, o que já se era de esperar. Né? E eu preciso se lembrar disso. Ou preciso saber desenvolver. Certo? Comento aqui, antes de ir para o próximo slide, falar de outros elementos do cubo. Aquela questão da congruência. Então, os valores de cada diagonal de face vão ter a mesma medida, e as diagonais do cubo também terão a mesma medida. Ok? Perguntas? Questionamentos? Tá melhor agora? Melhorou a internet? Dê um feedback aí, por gentileza. Vou tentar lembrar sobre essa parte aqui. Show. Ok. E aí, a gente falando de outros elementos do cubo, nós vamos ter o conceito agora de área e o conceito de volume, tá bom? Alguns têm dificuldades sobre o que é área e o que é volume, a gente já fala sobre isso aí com mais carinho. Mas, de antemão, a área lateral, e primeiro que eu vou tomar o mesmo cubo, tá? Com a mesma aresta A. A área lateral, se lembra que vão ser 4 quadrados. E aí eu não sei se vocês lembram, a fórmula da área do quadrado é eu tomar o L ao quadrado, ou ainda no caso do cubo, como é um A de aresta, A ao quadrado. E como eu tenho 4 quadrados, que são congruentes entre si, eu preciso multiplicar por 4. Então, a minha área lateral vai ser 4 vezes o valor da aresta elevado ao quadrado. Outra forma. Ou seja, só para um poliedro, que é o cubo, eu vou ter 5 fórmulas. Imagina se eu botar o paralelepípedo reto-retângulo. Depois vai ter a cone, pirâmide. Depois vai ter esfera, cilindro. Já pensou? Então serão muitas fórmulas. E finalmente, se eu quiser calcular a área total, eu vou incluir as áreas das faces inferior e da superior. E aí, como elas vão também ser congruentes, eu preciso, além de juntar as 4 das laterais, eu vou juntar as 2 das bases, e aí, no caso, eu vou ter a área total como sendo 6 vezes A ao quadrado. Mais uma vez, eu comento sobre a intuitividade disso aqui, eu acho que visualmente dá para você compreender isso, né? E para a gente fechar aqui o estudo do cubo, a fórmula do volume é eu multiplicar as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tá certo? Então, multiplicando esses 3 valores, A vezes A vezes A, que nada mais é do que A ao cubo, eu vou ter o volume do meu cubo. Como é que eu consigo compreender mais ou menos a ideia de área e de volume, que é, por vezes, uma dificuldade de alguns alunos? Vamos imaginar um exemplo, uma analogia, só para a gente entender, tá? Vamos supor que eu tenho aqui esse cubo como se fosse um aquário. Aí eu digo, olha, está aqui o desenho do aquário, quantos litros de água eu consigo inserir aqui dentro desse aquário? Então, essa medida de capacidade, a quantidade de água que conseguiria comportar aí, naturalmente a gente não está preocupado aqui com peixes, com outros ornamentos, enfim, somente com água, seria o volume
que eu conseguiria colocar dentro do cubo. Então, a ideia de volume, certo? Seria o conceito de capacidade que eu consigo armazenar. Beleza? É o que está dentro. E se eu falo de área, seria mais ou menos, já que a gente está falando de um aquário, eu chegar e dizer, olha, qual a quantidade de vidro que eu consigo, que eu preciso para produzir aí esse meu aquário. Então, o conceito de área, ele é superficial, tá certo? Superficial no sentido de que é da superfície, e o sentido de volume é que representa a minha capacidade. Deu para entender, galera? Tranquilos? Mais ou menos? Qualquer coisa a gente revisa isso aqui de novo depois, tá bom? Para aqueles que não tiveram a internet, é legal quando eu encerrar a gravação, senão a aula vai ficar muito grande. Agora, falando-se do paralelepípedo retângulo, e aqui eu vou botar aqui um... Não, botar aqui, vai. Por um detalhe, eu acredito que o livro ele foi infeliz, porque no caso aqui, ó, eu tenho um desenho do paralelepípedo reto retângulo. Tem um ângulo de 90 graus, de um eixo da base com o eixo das alturas. Esse ângulo aqui me garante isso. E tem um ângulo reto aqui na base. Portanto, é um ângulo reto retângulo. Professor, e se não for? A gente vai já falar de uma situação, tá bom? Que é exatamente quando eu tenho aí uma obliquidade. Outro nome bonito. Obliquidade. Obliquidade é acentuada, galera? O que vocês acham? É só se lembrar de cidade. Cidade é acentuada? Se não é, obliquidade também não é. Depois a gente fala de aulinha de português, sendo que eu nem sei de português. Queria eu saber. Então, eu vou tomar aqui um paralelepípedo retângulo, reto retângulo, dimensões ABC, como eu tenho aí na figura do lado, esse primeiro. E a gente vai tentar fazer a mesma coisa, achar as faces, achar as diagonais das faces e achar as diagonal mesmo do paralelepípedo reto retângulo. Só que, no caso do paralelepípedo, a gente tem uma peculiaridade, que seria o seguinte: vocês vão observar que para cada face que eu tomar, eu vou ter medidas de diagonal diferentes. Como assim, professor? Olha, eu coloquei aqui no exemplo apenas o F1. Vocês estão vendo? Eu fiz o recorte da base, o A, o D, o C, o B, é um retângulo. Usando os conceitos que a gente já viu lá do Teorema de Pitágoras, aqui no meu F1, eu vou ter catetos B e A. E aí o valor da minha diagonal de face vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai fornecer algum valor numérico. Mas se eu fizer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se o desenho ajuda. Pronto. Essa minha face aqui, que por um acaso, essa diagonal de face vai ser a minha F3, é muito fácil eu visualizar que ela vai ter um tamanho diferente do meu F1. Tá certo? Eu vou ter tamanhos iguais quando for um cubo. Mas não sendo um cubo, serão tamanhos diferentes. Posso até ter dois tamanhos diferentes, 2 a 2, mas o terceiro vai ser diferente. Tá certo? E aí, usando os conceitos que a gente acabou de ver, nós conseguimos chegar que o F3 vai ser exatamente raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado. Chego nesse resultado, mais uma vez, usando Pitágoras. E se eu fizer, por exemplo, aqui ó, a diagonal da face frontal, AB B', eu vou ter aqui o meu F2, que é exatamente, lembrando que essa medida aqui é C, né? O comprimento de B' até B vão ser unidades. Eu vou ter aqui o meu F2. E, aquilo que eu disse, normalmente eles terão resultados diferentes entre si. Tá bom? Ok? E aí, se eu quiser falar da diagonal mesmo, naquele mesmo conceito, de pegar um vértice aqui, numa face, procurar o outro vértice na face posterior, traçar um segmento de reta que corte o meu poliedro, eu vou ter aí a minha diagonal do meu
a paralelepípedo reto retângulo. Usando Pitágoras, que aí eu tenho aqui esse desenho daqui de baixo, tá, queridos? Usando Pitágoras e escolhendo os valores convenientes, tá certo? Que foi exatamente essa medida, lembrando que aqui vai ser unidades, eu vou ter de novo uma situação envolvendo o teorema de Pitágoras. Esse D vai ser a minha diagonal, C vai ser um dos catetos, e o F1 foi esse F1 que eu achei aqui, ó. E aí basta eu trocar, F1 ao quadrado. Então basta eu trocar. E aí eu chego na situação em que a minha diagonal do meu paralelepípedo reto retângulo vai ser A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, tudo dentro de raiz. E aí, finalizando essa parte, eu digo para vocês que as diagonais do paralelepípedo são congruentes. Apenas as diagonais do paralelepípedo, diagonal de face não é. Beleza, queridos? Perguntas? Tranquilo? Pretendo, Letícia. Até uma próxima. Acho que ela já saiu, né? Muito bem. Para a gente praticamente fechar, a gente vai ter esse slide mais outro. Falando-se inicialmente de área, assim como a gente lembra lá no conceito de diagonal de face, a gente vai ter que tomar o cuidado para observar qual vai ser a lateral, ou seja, aonde é que eu vou estar pegando o meu paralelepípedo e vendo em qual base ele vai estar sendo posto. Como assim? Do jeito que está aqui a estrutura da figura ao lado, se eu perguntasse quanto é que é a área lateral, eu vou ter aqui uma face frontal com um retângulo. Se lembrem que a fórmula da área do retângulo é base vezes altura, a base é A, a altura é C, e por uma convenção, essa face frontal, ela tem mesma medida que a face traseira. E aí por isso que eu multiplico aqui por 2, ó. A face lateral direita, que tem a base B e a altura C, vai ter a mesma medida que a face lateral esquerda. Por isso aqui também multiplica por 2. Colocando 2C em evidências, eu vou ter a soma de A mais B. Então, essa aqui é a fórmula da área lateral 1. Ah, professor, eu poderia, por exemplo, pegar a minha caixa e virar ela na perpendicular? Poderia. Aí eu teria uma outra situação, com outras medidas. E aí eu cheguei nessas outras duas fórmulas aqui, ó. Ah, não lembro das fórmulas lá na hora da prova, não me sinto confiante. Então é só sair fazendo as continhas em separado, por exemplo, como a gente sabe que eu vou precisar, no caso aqui, ó, eu tenho a área 1, tenho a área 2, isso no caso da área lateral, tá? Área 3, área 4. Então basta eu achar a área 1, somar com a área 2, somar com a área 3, somei com a área 4, sem nem usar a fórmula. A fórmula serve para facilitar e agilizar o nosso processo. Agora, se eu quero fazer da área total, incluindo as bases, basta eu lembrar que as bases também são retângulos, então, independentemente disso, em algum momento eu vou estar pegando o A multiplicando com o B multiplicando por 2, a face frontal e a face traseira. O A com o C multiplicando por 2, a face lateral direita, a face lateral esquerda. E o B com o C, que nada mais é do que a área da base inferior com a área da base superior. Coloco os dois em evidências, vai ficar 2 vezes AB mais AC mais BC, que é a fórmula da área superficial total de um paralelepípedo reto retângulo. E, finalmente, se eu quiser falar de volume, é só eu multiplicar as 3 dimensões, a largura, o comprimento, a altura. E aí a fórmula do volume fica ABC. Beleza? Ah, uma coisa que eu falei de manhã e me lembrei aqui para vocês. Queridos, cai muito, sabe? Cai muito mesmo questões, principalmente em concurso de prefeituras. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de fazer, não estou garantindo que vai cair, mas é muito provável que caia. Os caras fazem assim, ó, por exemplo, lá eu tenho uma cisterna nesse formato, uma cisterna. Aqui um exemplo só para a gente mais uma vez, ver como nem teria tanta necessidade de fazer exercício, porque realmente é muito simples. Aí eu digo assim, olha,
Calcule a capacidade total dessa cisterna. Para isso, eu preciso me lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Aí eu tenho que fazer o volume, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, como está em metro cúbico, e se eu quero transformar para litro, basta eu fazer 6 vezes 1.000 litros, já que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então fica 6.000 litros. Tá aí para guardar água por um bocado de tempo, né? Uma cisterna desse tamanho. Aí, para a gente fechar nossa aula de hoje, tá, queridos? Olha aí. Eu só queria comentar, e é só comentar mesmo, a situação do caso onde eu tenho um paralelepípedo oblíquo. Por que eu só quero comentar? Primeiro, porque não é que não seja necessário. Porque vocês poderiam, tipo assim, perguntar, professor, a gente só viu no caso do reto, existe a situação? Acaba que existe, convenhamos, né? Mas vocês vão ver que não se cai muito em vestibulares, no Enem, provas de concurso, situações do paralelepípedo oblíquo. Ah, professor, mas aí só para fazer o mal, o caba foi lá e botou uma prova dessas, um exemplo. Ele quer saber, ele diz assim, esse aqui hipoteticamente. Ele bota aqui um 4, aqui um 6, um C igual a, vamos botar aqui um 2, e aí ele quer saber a altura, sabendo que o ângulo aqui, por exemplo, é 30 graus. Como é que eu faço para chegar nesse resultado? Ou então ele pode muito bem dizer, calcule o volume desse paralelepípedo. Galera, toda vez que eu tiver com paralelepípedos oblíquos, independentemente do que eu queira fazer, seja para calcular a diagonal da face, ou a diagonal do meu paralelepípedo mesmo, ou a altura, como seria aí nessa questão, eu vou precisar de elementos de trigonometria, certo? Eu vou precisar. E aí eu preciso se lembrar, por exemplo, das definições de seno, cosseno e tangente, né? A título de exemplo, nesse que eu estou fazendo, como é que eu faria para calcular vou botar aqui 30 graus, tenho aqui um 2 e quero saber o H. Tenho aqui essa situação. Quanto é que vale o H? Ora, já fez o recorte, tem uma situação de trigonometria. Só lembrar que eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, seno de 30 graus. H sobre 2. Quanto é que vale o seno de 30 graus? 1/2. Logo, corto 2 com 2, H igual a 1. Opa, aí já facilitou a minha vida. Certo? A gente já fala do volume desse caso aqui. Mas veja que eu preciso saber de trigonometria. Ah, professor, ele está pedindo, não é a altura, ele está perguntando quanto é que vale, por exemplo, essa diagonal aqui. Para mim fazer essa diagonal, eu vou precisar saber desse ângulo aqui da base. Quanto é esse ângulo? Não sei, pode ser 60 graus, um exemplo. Pode ser qualquer outro ângulo? Pode. Nessa situação, eu tenho que me lembrar da lei dos cossenos. A lei dos cossenos é essa daqui. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno desse ângulo aqui que eu tenho entre eles. Professor, não lembro. Pesquisa lá. Ainda bem que a gente tem aqui o material disponível para vocês, que vai ficar quando chegar a lista. E aí você vai lá e utiliza. Não vou aqui dar uma aula de trigonometria, mas você pode consultar na internet, tá? Ver alguns exemplos. Mas eu mesmo não pretendo cobrar isso de vocês, em listas e em provas, somente para deixar claro para vocês que isso aqui acontece. Só para deixar claro aqui, vamos supor que aqui seja os meus 60 graus, eu não vou fazer, tá? Vou só montar. Como é que seria o valor dessa minha diagonal D? Bem, aí ficaria 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60 graus, que a título de exemplo vale 1/2 também. E aí você terminaria a questão fazendo conta, né? E chegaria na resposta. Alguns comentários aqui. Deixa eu só ver se vocês têm alguma pergunta. Não, acho que não. É óbvio, deixa eu botar aqui no outra cor. Se, por exemplo,
eu olhando aqui para essa base, cadê o azul? Essa diagonal D, não, meu filho, não. Ela vai ter uma medida diferente dessa outra diagonal aqui. Óbvio, visualmente é muito fácil. Assim como, por exemplo, se eu calculasse, deixa eu botar aqui outra figura, nessa face frontal, amarela é péssimo. Essa diagonal é diferente dessa diagonal aqui. Todas elas serão medidas diferentes. Então, para cada uma delas, eu vou ter que fazer uma conta usando a lei dos cossenos, sendo que eu preciso saber o ângulo. Tá certo? Que mais? Ainda bem que, menos mal, por exemplo, a gente sabe que existe uma congruência dessa face frontal com a face traseira. Elas têm mesmo comportamento, são congruentes entre si. A face inferior, ela é congruente à face superior. A face lateral direita, congruente à face lateral esquerda. E isso serve também, viu, queridos, para me calcular a área. Como eu tenho um paralelogramo, vocês lembram a área do paralelogramo, queridos? Deixa eu voltar aqui para o vermelho. Vocês lembram a fórmula da área do paralelogramo? Suponha que eu diga, olha, calcule aí a área lateral. A área do paralelogramo é a base vezes a altura essa que eu preciso saber. Certo? Então, nesse meu caso aqui, olha, eu digo, calcule a área lateral dessa face frontal. A base é 4, a altura a gente viu que é 1, 4 vezes 1, 4. 4 unidades de área. A face lateral direita, a base é 6, a altura é 1, 6 vezes 1 é 6. E aí vai. E, de novo, eu tenho que ver o que eu quero. Eu quero só a área lateral, quero a área total, vai depender lá da questão. E para a gente fechar a aula de hoje, a gente falando de volume, tipo assim, nesse exemplo, se eu perguntasse qual o volume desse poliedro, isso aqui é conhecido como princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri, tá? Perdão aí pela zebra. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou fazer uma besteira aqui, quer ver? Vivendo e aprendendo. Maravilha. Ele só apaga o que eu escrevi. Perfeito. Bom saber. Sim. Onde é que eu estava? Pronto. Eu estava falando sobre o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz que eu preciso saber a área da base e multiplicar pela altura. Então, o volume de qualquer poliedro que obedeça o princípio de Cavalieri vai ser eu saber a área da base e multiplicar pela altura. No caso aqui do meu exemplo, a área da base, eu tenho na base um paralelogramo, sei que a área do paralelogramo é base vezes altura, só que aqui ele está um paralelogramo, entre aspas, deitado, então as medidas vão ser 4 e 6, e a altura mesmo do poliedro é 1, então fica 4 vezes 6 vezes 1, que dá 24 unidades de, volume. Bom, não é área, é volume. Se a questão ela não fala, vocês podem escrever essa informação. Bom, unidade de volume, unidade de área, unidade de comprimento. Sobre o princípio de Cavalieri, meus amores, eu vou ver se eu coloco, quando eu produzir para vocês, um slide sobre esse assunto, tá? Explicando direitinho como é que funciona, que ele é bem importante na geometria espacial. Amores, alguma dúvida, alguma pergunta, questionamentos? Vou aqui interromper a gravação.